Bom dia. Tiago 1, a partir do versículo 19. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Então, a recomendação de Tiago, nós temos que ter esses princípios. Qual o princípio em nossa mente? Nós temos que estar sempre pronto para ouvir. Eu não tenho que ter pressa em falar. A irar, então, para ficar irado, nós somos lentos, não temos que estar irando. Nós temos que estar ouvindo sempre e discernindo o que é bom e o que não é. Sempre temos que estar ouvindo. Mas não tem que ter pressa em falar, não. Quem fala muito comete muitos erros. Fala o que não deve. Você fala muito, você pode acabar magoando, ferindo as pessoas. Você pode acabar falando de outras pessoas. Então nós temos que nos reservar mais, falar menos e ouvir mais. Agora ficar irado, com raiva? Se possível, nunca. Versículo 20 diz, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça de Deus. Quando você está irado, você não produz a justiça de Deus, você não faz o que é certo, você não faz o que é correto. Quando você está irado, você comete uma série de erros, mesmo que logo em seguida, quando você se acalma, você venha se arrepender. Mas já causou um dano terrível, um dano grande. Então nós temos que procurar evitar a ira, para não irmos contra a palavra de Deus. Versículo 21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Nós temos que nos afastar do erro, do pecado, toda imoralidade, toda maldade, nos afastar de tudo e virmos com simplicidade e virmos com humildade diante do Senhor. Nós temos que, eu falo, vir diante dele é procurar ouvi-lo. Ouvir o Senhor. Não é ouvir qualquer coisa. Porque são muitas as vozes. As vozes do mundo, as vozes de outras pessoas, a voz humana, enfim. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Como nós ouvimos? Principalmente aqui no Evangelho, na Palavra de Deus. Nesse momento, agora, nós estamos ouvindo. E ele está falando. Porque eu simplesmente estou lendo. Estou repassando para vocês o que ele diz. Que a palavra é dele. Então nós temos que estar sempre pronto para ouvir. Porque muitos gostam de ouvir, mas logo em seguida questionar. Gostam de questionar a palavra de Deus. A nossa função não é questionar a palavra de Deus. A nossa função é aceitar. É obedecer.
é colocar em prática. Porque ela pode salvar nossas vidas. Porque Jesus é o Verbo, Ele é a palavra, é Ele que nos salva. A salvação vem dele. Então vamos ouvir, vamos aprender e principalmente vamos praticar. Versículo 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Muitas das pessoas hoje em dia são religiosas. Ouvem, dão glória a Deus, falam amém e assim seja. Mas elas não colocam em prática. Elas não praticam a palavra de Deus. Meramente ouvintes. Uns ouvem até com reverência e tudo mais, mas não colocam em prática. Então nada adianta, nada vale. É necessário colocarmos em prática. É preciso. Senão nós não somos cristãos. Ouvir por ouvir. Para Deus fala, o povo ouviram de mau grado. Então tem que tomar cuidado. Versículo 23. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar-se a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Você ouvindo a palavra de Deus, não praticando, não vivendo, não obedecendo, se não obedecendo o que Ele nos manda pela palavra, Tiago fala que somos semelhantes a uma pessoa que você vai de frente ao espelho, você olha ali sua aparência, se arruma, mas logo em seguida, quando você sai dali de frente ao espelho, você não lembra, você não sabe exatamente como você é. Essa aqui é a questão, você não lembra mais da fisionomia. Essa aqui é a realidade. Então, temos que ser verdadeiros. Nós somos servos do Senhor, somos seguidores de Jesus. Então vamos praticar, vamos viver este Evangelho, vamos viver essa palavra. Versículo 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas praticante, zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Pessoa que lê, ouve a palavra de Deus, a lei perfeita, que é a lei de Deus, que procura todo dia aprender, discernir a palavra de Deus, compreender o que o Senhor está nos falando. E essa compreensão colocando em prática. Por mais difícil, por mais complicado que possa parecer, mas você perseverando ali. Não olhando circunstâncias, não olhando dificuldades, mas vivendo a palavra de Deus. Presta bem o que a Bíblia nos fala. Quando nós perseveramos, não é sendo somente um ouvinte negligente, é aquela que você ouve, lê. São várias as pessoas que colocam uma prática, uma rotina de ler todos os dias um determinado versículo ou capítulo da Bíblia, mas lê como se fosse uma oração, como se fosse um castigo, um ritual somente. Mas não procuram aprender e colocar em prática. Essas são pessoas negligentes. Esses só vão andar para trás e, fundamentalmente,
acidentalmente vão perecer por toda a eternidade. Nós temos que perseverar, independente da situação. Eu sou cristão, mas eu estou passando por momentos muito difíceis. Eu estou passando por situação séria na saúde, estou passando por situação séria na vida financeira, na vida familiar, não importa, é emocional, mas você persevera, não abre mão do Senhor, fazendo de tudo para obedecer, para viver a palavra dele. Você será muito feliz em tudo o que empreender. Tudo. Você será feliz. Então, tudo se resume em prática. Praticar a palavra, praticar o evangelho, viver a palavra do Senhor. Não é só ler, não é só orar, não é só cantar, mas praticar. Versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor algum. Não, eu sou cristã, mas vive numa fofocaiada, fazendo fofoca, falando mal, agredindo as pessoas, às vezes pelas costas ou pela frente mesmo. Você realmente não conhece ninguém. Não adianta você falar que é cristão, andar de vestido, de terno, cabelo, não é tudo. Não. Não tem valor nenhum. Esta espiritualidade sua. Temos que aprender a dominar nossa língua. Nós ouvimos desde o início. Tardio para falar. Vamos ouvir mais e falar menos. Versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Deus pede de nós como cristãos, é ajudar, socorrer as pessoas que necessitam. Quando a Bíblia se refere aos órfãos e às viúvas, se referindo àquelas pessoas que necessitam. Naquela época, as pessoas que mais passavam dificuldade eram as viúvas, que não tinham marido ou filho, alguém para cuidar delas. Ou viúvas, só tinha elas e os filhos pequenos passando dificuldade. Então, essa é uma referência. E os órfãos, que não tinham pai, que os pais tinham falecido ou abandonado. Então, isso é apenas um exemplo. Então, a nossa função como cristãos é ajudar, socorrer quem necessita. Não adianta nós falar que somos cristãos, mas nós viramos as costas a quem precisa, a quem pede um socorro, a quem pede um auxílio, a quem busca uma ajuda. E também não nos deixar corromper por essas filosofias mundanas, essas filosofias evangélicas, essas filosofias de várias religiões, seitas, mas nos firmar no Senhor. Porque a nossa doutrina tem que ser a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho. Outras doutrinas não nos interessam, porque as outras doutrinas vão nos afastar do Senhor. Temos que pensar bem sobre isso, ok? Obedecer. O Evangelho é obediência. Nós concluímos hoje o capítulo 1 de Tiago. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 2, no versículo 1. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.